Hoje o pai Maravilha. levou a criança e eu consegui ficar em Ai, casa. que bom, que ótimo. Ah, Uhum. é ótimo, né, fazer esse O paciente revezamento. desmarcou e aí ele conseguiu Ah, levar ela e eu consigo sim, estar sim, aqui sim. com vocês. Para mim é ótimo. Coisa boa, tu tem que ser a próxima, viu, Ceilane? Essa é a Karen, uma grande amiga. Conheci assim como você numa conexão. Grande empreendedora também, já estou na CLT, está empreendendo aí há 2 anos, né, amiga? Isso, 2 anos. Qual é a Anos, tua né? área, Karen? Na verdade, comecei com querendo ser da área estética, né? Essa parte aí, fazer o full face e tudo mais, mas aí eu falo que Deus escolhe os propósitos e desenha, né, exatamente como Ele quer que nós trabalhamos a favor aí realmente da evolução, e começaram a vir pacientes da saúde integrativa. Então, Ah, que os legal. com disfunções metabólicas, eu precisei, antes de cuidar da parte externa, cuidar de dentro para fora, para que os resultados realmente se sobressaíssem na estética, né? Entender um pouco Com do certeza. metabolismo e tudo mais. E aí as coisas se uniram, na verdade, né? Então, o que era para ser só para cuidar do belo, né? Aí ganhou uma nova face realmente aí de impactar e transformar as vidas, trazendo aí realmente um novo significado, né, de que o simples e o básico funciona, então Que nutricionalmente, legal. né, e suplementando, e isso fez e E qual está é a tua fazendo a formação? diferença. Enfermeira, eu sou Ah, tu é enfermeira enfermeira também. oncologista também. Aham. Ai, que legal, minha colega. Eu fiz onco no Einstein, né? Ai, que E legal. atuei até por pouco tempo, mas eu falo que lá foi o divisor de águas. Lá fez ser quem eu sou, a profissional, Que pessoa, legal. e o propósito que realmente eu tenho de vida foi lá que eu conquistei. Não foi em Que outro lugar, joia. né? Lidar com esse público, esses pacientes faz com que a gente tenha aí uma outra visão, né? Realmente na área da saúde, para mim foi maravilhoso. Não, com certeza. E essa área de saúde integrativa eu sou suspeita, né? Porque foi a minha primeira formação enquanto eu estava fazendo a faculdade. Eu fiz medicina chinesa e trabalhava Ai, com, que com legal. saúde integrativa. Foi o meu primeiro consultório como na área da saúde. Meu Tá, primeiro deixa eu só ver negócio a na área. campainha, mas eu tô aqui com vocês, tá? Tá bom, Tranquila, amiga, na paz, na paz. Ô, Ceilane, você também era uma terapeuta sou. e hoje você não faz mais esses tipos de atendimento com saúde integrativa, somente saúde da mulher, é isso? Eu faço, mas eu faço dentro do meu atendimento de saúde da mulher. Sim, sim, Então, dentro da, antigamente dentro era da mais minha aberta, né? antes eu trabalhava só com práticas integrativas, né? Aham, Agora, dentro da atuação de saúde ginecológica, saúde da mulher, eu sim, trabalho toda essa parte de saúde integral. Então, perfeito. dependendo, né, depois de fazer uma avaliação ali com a paciente, tem alguns momentos que eu faço fitoterapia, aromoterapia, Incrível, acupuntura. apaixonada. Então depende, são ferramentas, né? Então eu fui construindo aí Sim, essas ferramentas e aí hoje eu uso voltado para a saúde da mulher, que aí fui afunilando, né? Mas sim. eu uso muito aromaterapia na minha assistência, muito, muito, muito. Ai, que Não, aliás, delícia. não só na saúde da mulher, porque hoje eu sou servidora pública também, né? Então eu trabalho na estratégia de saúde da família. É, então, eu uso muito na assistência, tanto para gestante, tratamento de feridas. Já Então, eu temos, né, uso, protocolos pelo SUS. eu uso muito, muito aromaterapia. Eu acho que uma Nossa. vez que a gente entra nas práticas integrativas, na saúde integrativa, a gente não consegue sair. É verdade, é Depois verdade. que É, se E cada apaixona, não vez tem como, mais. né? não É. tem Falar como. igual o Einstein agora. Depois que a Então, são, mentalidade expande, não tem como, né? E são ferramentas muito preciosas, né? São medicamentos, né? São linhas terapêuticas muito eficientes e que, no nosso caso, né, como enfermeira, quando a gente tem a formação, a gente tem autonomia de prescrição, então isso nos ajuda muito. Então, assim, até mesmo agora na saúde da mulher.
Eu faço toda a parte de manipulação, né? Então, eu tenho uma farmacêutica que é minha parceira, que faz os manipulados para as minhas pacientes. Então, eu faço toda a prescrição junto com ela dos manipulados. Então, assim, é um conhecimento que eu não... que está dentro da minha assistência, né? Não teria como fazer a minha assistência sem ter esse conhecimento. Não Top. tem como desvincular, né? Não. Como eu também aqui na Integrativa, a gente trabalha bastante também com fito, com aroma. Os nutracêuticos realmente nos salvam aí, referente a um tratamento eficiente, né? E de uma forma natural, que é o mais importante, e a gente Sim. consegue desmamar na Integrativa aqui, pelo menos hipertensos, diabéticos, dos ansiolíticos também. Eu venho atuando também nessa área, né? Estamos aí adoecendo mentalmente. Quando a gente inclui os nutracêuticos, eu vejo que realmente o ganho também é muito grande, assim como a aromaterapia também, eu super indico. Então, também fazem parte do meu protocolo por aqui também, viu? Não, e, por exemplo, na saúde ginecológica, né, é muito comum a mulher chegar lá com uma queixa, né, de uma perimenopausa, ressecamento, candidíase, por exemplo, que é uma queixa muito, muito frequente. Mulheres com candidíase de repetição chegam para fazer a laser terapia, por exemplo, mas antes da gente fazer a laser terapia, a gente precisa fazer toda uma compreensão do que está acontecendo no corpo dessa mulher, né? Eu brinco assim que o laser é maravilhoso, o laser é fantástico, é altamente tecnológico, mas se a gente não fizer o básico, ele não vai resolver sozinho, né? Então eu preciso acompanhar ali alimentação, como é que tá microbiota dessa mulher, para poder fazer todo o tratamento completo, né? Senão não tem o efeito que a gente espera. Então eu uso bastante esses conhecimentos aí na prática. Ó, que chegou! Oi, Alice! Oi, não sei se eu tô aparecendo. Tá. Ó, Ah, essa então é tá. Prazer, minha convidada, Alice. meninas. Que legal, Olá, prazer te tudo bem? conhecer, querida. Tudo bem, graças a Deus. Prazer. Seja muito bem-vinda, viu? Alice é minha aluna Obrigada. Ah, que na legal. mentoria de carreira. Aí eu Uau, falei muito para ela, bom, vamos participar hoje que o papo vai ser bom. muito bom. Eu estou colocando aqui no grupo de Balneário Camboriú a Grande São Paulo. É. Que top, né? Você é de onde, Alice? Eu moro em Navegantes, Santa Catarina, só que hoje eu tô Legal. aqui no Rio. Você tá no Ah, Rio? top, muito bom, que Eu tô no gostoso. Rio com a minha Eu mãe. nem Eu vou sabia. embora só. Eu- Eu vou Que embora legal. só. Eu ia no domingo, mas daí adiantei. Eu vou na sexta-feira. Chego sábado lá, Ai, que legal. em Navegantes. Literalmente de Camboriú, apesar que não é uma paradinha no Rio, né? Mas e a É. Karen sempre aqui de São Paulo. Ai, que legal. Estamos Não vai aqui, né, ter. associando, apresentando as meninas, mas olha que bacana. A Karen e a Ceilane fazem um trabalho extremamente assim, idênticos, né? Muda ali, na verdade, o nicho, porque o nicho da Karen é público mais aberto, né, amiga? E voltado também para uma linhagem ali mais corporal, de emagrecimento, mas as estratégias são praticamente as mesmas. E quando eu conheci a Ceilane, Karen, ela se disponibilizou a vir aqui para São Paulo, né, através de uma parceria, através do trabalho que ela faz. Então, gente, é papai do céu mesmo, que vai conectando pessoas nas mesmas vibrações, né? É muito incrível. E nós temos aí grandes parceiros, Ceilane. Muitos profissionais assistirão a nossa conexão aí posteriormente, muitos irão aí se conectar, mesmo que, né, atrasadinhos, e está tudo certo, né? Mas o importante é isso, eles teriam a oportunidade de te conhecer e certamente de favorecer esse caminho, né? De ter essa troca de energia, troca de parceria mesmo, de unir forças, da gente começar mesmo a fazer indicações através dessa questão de qualidade de saúde e mostrar mesmo que estamos aqui para isso, né? Não estamos sozinhos
independente ali do nicho que a gente segue, unir forças. A grande massa que nós temos aqui são profissionais e enfermeiros, temos médicos, temos físio, tem muitos terapeutas também, dentre outros profissionais, mas a grande massa são enfermeiros. E dentro dessa grande massa de enfermeiros, a maioria são de CLT, não empreendem, e está tudo bem também, né? Eu acho que possibilitar também esses caminhos para que se cruzem, para que se conectem, e entendam que, independente de estarmos na CLT ou empreendendo, que os dois se conectam e que podemos fazer junto, né? Até depois aí construirmos o nosso nome, fortalecermos a nossa autoridade, identidade, especialidade, e escolhermos aí o melhor caminho para a gente, né? Então, estou Com muito feliz certeza. de estar conectada aqui com você, Silene. Já te agradeço imensamente pelo seu tempo, por ter preparado essa aula, porque vai tempo, vai energia, né? Vai uma preocupação na questão do que colocar, qual público que a gente vai atender, independente de sabermos que são profissionais de saúde, existe também uma linha de experiência diferentes, né? E aqui dentro da comunidade a gente abraça todo mundo, então certamente vai acolher todo mundo. Então seja muito bem-vinda, fique à vontade para poder falar de você, do que você faz, do seu trabalho, de como que você chegou até aqui. E estou aqui, ó, muito empolgada. Eu mandei um videozinho lá, gente, eu estou empolgada e também curiosa, porque é muito bom estarmos aí nos conectando com pessoas que fazem serviços diferentes, mas que têm o mesmo sonho que a gente, né, de crescer, de desenvolver e levar essa qualidade assistencial aí para os nossos queridos pacientes. Então, sinta-se em casa, meu bem. Não, muito legal, eu fico muito feliz e, na verdade, a Alice, a nossa conexão com ela foi muito interessante porque a gente se conheceu numa outra mentoria, onde nós duas éramos alunas, e aí a gente se conheceu e aí começou a conversar, vimos que morávamos próximo, e aí no final das contas agora a Alice tá na minha mentoria individual, virou minha aluna, e ela não é da área da saúde, não sei se ela caiu, Ela acho que caiu. ela só desligou. Não, eu não caí, não. Eu não caí, eu tô olhando o note que fica melhor para eu assistir, que eu tô no celular. Já apareço aí. Não, é porque eu não enxergo tudo, porque como eu tô compartilhando a tela, eu só enxergo um pedacinho das telinhas. Mas a Alice não é da área da saúde, a Alice é da área da logística financeira, e tem sido muito legal fazer essa mentoria de carreira. E aí, mesmo sabendo que aqui iam ter mais profissionais de saúde, eu chamei ela porque eu acho que primeiro que esse tema de planejamento de carreira, ele é comum a qualquer área, né? Então, não interessa que setor que a gente trabalha, o raciocínio é sempre o mesmo. E eu acho muito legal a gente trazer essa abordagem de outros nichos, né? Porque isso engrandece e ajuda a gente. Eu vejo assim que é muito comum a gente, como profissional de saúde, ter essa visão de que o profissional de saúde não faz carreira, não faz crescimento de carreira. Isso era uma visão que eu tinha no começo, né? Falando, mas eu sou enfermeira, ou eu vou pegar um trabalho CLT, vou trabalhar no hospital, ou eu vou fazer um concurso público, e é isso. Sim. E na verdade não é isso, né? Não é só isso, ou não é só isso se eu quiser, né? Então, assim, é muito legal a gente ter essa troca com outros profissionais para entender que enfermagem, educação física, logística, são carreiras que a gente escolhe, né? E se a gente fizer um bom planejamento, um cálculo ali de acordo com o que a gente tem de visão de futuro, é a carreira que a gente escolhe, né? É o ponto onde a gente escolhe. Então, aí vai ser. Eu chamei a Alice e eu falei, vem que o papo vai interessar. Coisa boa. Me diz uma coisa, tá todo mundo. Vocês conseguem enxergar a minha apresentação aí direitinho, né? Sim, Tá, eu não maravilha. enxergo todo mundo porque eu tô com a telinha pequenininha, porque eu tô compartilhando aqui, mas qualquer coisa eu tô escutando vocês, tá? Perfeito. Então, pessoal, assim, eu estou bem feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Vai ser uma conversa bem informal, não é uma aula, assim, mas na verdade eu trouxe algumas dicas, alguns passos que eu uso não só na minha mentoria,
mas na minha construção mesmo de carreira, né? Eu até brinco com a Alice, com os outros alunos de mentoria, que assim, na verdade, todo esse processo de ensinar sobre planejamento de carreira foi uma coisa que a gente aprendeu no caminho, né? Eu aprendi no caminho aí desde de muitos anos atrás, assim, esses dias eu estava pensando, falei, meu Deus, quando que eu comecei a empreender? Eu acho que desde sempre, porque quando eu tinha, acho que talvez a primeira vez que eu ganhei dinheiro do meu trabalho, eu tinha 14 anos. Uau. Eu aprendi a costurar, minha mãe me ensinou a costurar, e aí eu era escoteira na época, e aí a minha mãe me ensinou a costurar para que eu fizesse os lenços, aqueles lenços de escotismo, para vender para os meus colegas para ganhar um troco. Então eu costurava os lenços, vendia para os membros do grupo para poder ganhar um dinheirinho para comprar minhas coisas. Isso 14, 15 anos, assim. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que eu não lembro em nenhum momento onde não estava fazendo, ou vendendo, ou empreendendo com alguma coisa. Quanta clareza, né? Depois de tantos anos, né, Ceilane? É muito Legal. interessante ver isso, assim. E hoje, claro que com a maturidade a gente consegue entender melhor os passos e acho que principalmente entender aonde eu poderia ter errado menos ou aonde eu poderia ter gasto menos energia, né? E eu acho que esse é o foco, né? Quando a Paty pediu para eu vir aqui compartilhar, eu falei, então deixa eu falar sobre planejamento estratégico, que assim, planejamento estratégico de carreira é uma paixão, além da área da saúde, né? Tanto que logo depois que eu me formei, quando eu já tinha o meu consultório de práticas integrativas, foi a minha segunda pós-graduação. Eu fui fazer um MBA em gestão e auditoria de saúde, porque eu gosto muito dessa parte de gestão de negócios, né? E aí, falando aqui um pouquinho rapidinho sobre o meu currículo. Então, ainda na faculdade, eu já trabalhava com gestão de negócios, já tinha tido startup nessa época, quando eu estava na faculdade. E aí, dentro da faculdade mesmo, eu fui convidada a fazer parte do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Unisul, na época, onde a gente trabalhava com mentoria e modelagem de negócios. E lá eu trabalhei com mentoria de negócios por 3 anos, assim. Então, foi uma experiência muito grande. Então, a gente modelava startups, criava startups, desenvolvia startups, vendia negócio. Então, foi uma baita de uma escola. E acho que aí, depois que eu aprendi a metodologia de negócio, eu nunca mais parei, assim, né? E é uma paixão. Então, hoje, como formação, eu sou enfermeira especialista em saúde da mulher, trabalho hoje na estratégia de saúde da família também, mas além disso, sou empreendedora, então tenho o meu consultório, né, de saúde ginecológica, e sou professora, então sou mentora de negócios, mentora de carreira, sou professora universitária também, então dou aula na Unopar, dou aula para enfermagem, dou aula para nutrição, para educação física, para biomedicina, e trabalho com gestão de negócios e mentoria de carreira e mentoria acadêmica. Então, assim, é um pouquinho do que eu faço e eu acho engraçado assim, que às vezes fala, nossa, mas você é enfermeira, mas você é mentora de negócio? Eu falei, sim, porque enfermagem é um negócio, né, também. A gente faz por amor, mas a gente faz como diz a nossa mentora, né, Alice? A gente ama Pix também, né? A gente ama a gente, mas a gente ama Pix e a gente precisa aprender a trabalhar com inteligência, né? Porque independente da área que a gente trabalhe, é a nossa energia que está sendo despendida ali, é o nosso conhecimento que a gente demorou muitos anos para construir. Então é justo que a gente tenha que a gente ofereça a qualidade e que a gente tenha um retorno do nosso trabalho também, né? E é em cima disso um pouquinho que eu falo, assim. Então, para começar, eu sempre gosto de falar que, assim, independente da área que a gente trabalhe, quando a gente está construindo ou começando a construir ou fazendo uma mudança de rumo na carreira, eu acho que o maior peso que a gente tem nas costas é o peso da incerteza, né?
porque são dilemas naturais do ser humano, né? Então, a gente tem ali a ansiedade da preocupação com o futuro profissional, que decisão tomar, a sobrecarga, que geralmente nos faz ter um sofrimento no nosso trabalho, então, sobrecarga de tempo, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidades, enfim, tem um medo de ficar para trás, então, às vezes, principalmente quando a gente trabalha no mesmo lugar ou fazendo uma mesma coisa ao mesmo tempo, a gente acaba tendo esse medo de ter ficado para trás, de não ter se atualizado no mercado, não ser mais suficiente para o mercado, né? Isso é uma dor comum para qualquer profissional. Quando a gente chega naquele momento onde eu falo assim, que sempre tem um momento onde a conta não fecha mais. O que você recebe de satisfação profissional, o que você recebe financeiramente, não fecha mais com o teu custo emocional, com o teu custo de vida, e aí esse peso de ter a incerteza profissional é gigantesco, né? E leva, na maioria das vezes, a uma falta de clareza. Então, uma falta de clareza ali de qual decisão tomar, o que fazer com a carreira, como definir esses objetivos concretos. E eu acho que é nesse ponto, eu falo que é um ponto muito ruim de viver, que eu já estive nele várias vezes, mas ao mesmo tempo eu falo que é um ponto que, quando a gente se percebe nele, ele pode ser um ponto muito importante na nossa carreira, que é o ponto a gente fala assim, agora chega, agora quem vai mandar no meu trajeto sou eu, agora quem vai mandar no meu tempo sou eu, agora quem vai decidir para onde eu vou sou eu, né? E eu sempre falo que é uma decisão, né? Porque se a gente deixa esse peso da incerteza, esse peso da sobrecarga, esse peso do medo tomar conta, a gente vira refém do externo, né? A gente vira refém das oportunidades que nos apresentam ou quando nos apresentam, a gente vira refém de situações, né? E que na maioria das vezes não são boas ou não são favoráveis, porque a gente fala assim, o mundo dos negócios é muito bonito, mas ele pode ser muito feio também, porque na grande maioria dos negócios, independente de quem está gerindo esses negócios, a gente sempre vai correr o risco de estar submetido a situações de vulnerabilidade, situações de exploração, situações onde a gente vende o nosso trabalho, vende o nosso conhecimento por muito pouco, né? E isso nos coloca numa situação vulnerável. Então, esse momento que eu falo assim, esse fundo do poço profissional, ele tende a ser um momento muito bom nesse sentido, de que quando a gente se dá conta, fala, opa, ou, tipo assim, muito pior do que isso não tem como ficar, então a gente tem que sair, né? Tipo assim, o buraco, se eu tô no fundo do poço, é um lugar bom, porque não tem como descer mesmo, então a gente vai subir, né? A gente vai resolver e vai subir esse buraco para construir alguma coisa. E assim, foi uma coisa que depois que eu aprendi, é uma metáfora assim que eu uso para tudo na minha vida, né? Que é a questão do planejamento. O planejamento é controle, né? Então, assim, o planejamento estratégico, ele é o GPS da nossa carreira. E eu acho que eu diria não só da nossa carreira, o planejamento estratégico é o GPS da nossa vida, né? Porque você imagina, né? A gente está num lugar desconhecido, numa trilha, numa cidade, e eu vivo muito isso porque eu me mudei recente aqui para Balneário, então vai fazer 6 meses agora. Então, assim, eu sem aplicativo de mapa no celular, eu não sou absolutamente ninguém, porque eu não sei nem voltar para casa ainda, assim. Então, eu falo assim, GPS, ter um trajeto é tudo, né? Você imagina você estar num lugar onde você não conhece e você não saber para onde você vai, você não saber o que te espera, você não saber quanto tempo você leva. E isso é a realidade que a maioria dos profissionais vivem quando não tem um planejamento estratégico de carreira. Então, ter um planejamento estratégico é realmente você ter um GPS da sua carreira, né? Um planejamento estratégico bem definido, e aí eu brinco assim, que tem muita gente que se assusta, nossa, planejamento estratégico, que nome, né, pomposo.
Não, gente, é só colocar os pingos nos is e organizar os processos, né? Não precisa, não é nada mágico, não é nada extremamente complexo, mas exige de você um empenho em tomar a mão do controle da tua carreira, né? Então, ali, um planejamento estratégico, ele precisa ter direções claras, ele precisa saber para onde ir, ele precisa ter o conhecimento da onde eu estou e para onde eu quero ir, qual é o meu ponto de partida e aonde eu quero ir. Eu preciso ter rotas ali alternativas, né? O que eu vou fazer, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar, ou quais são os obstáculos que eu tenho hoje, né? É tomar realmente o controle dessa jornada profissional. Porque quando a gente. E aí, usando essa metáfora do GPS, a gente sabe disso. Por exemplo, quando você está perdido numa cidade, num lugar novo, se você não tem um mapa, você vai andar muito mais, você vai gastar muito mais gasolina, você vai ficar muito mais tempo no trânsito, você vai correr o risco de ir para um lugar onde você não está seguro ou está vulnerável, né? Eu nunca fui para o Rio, mas com certeza, Alice, a gente sabe que aí no Rio isso é um problema sério, né? Você tem que saber onde você está indo, porque não dá para ir para qualquer lugar, né? E é muito isso. Quando a gente não tem um plano, quando a gente não desenha exatamente de onde a gente quer, onde a gente está, para onde a gente quer ir, o nosso desgaste do processo é muito maior. E eu sempre falo assim, o objetivo do planejamento não é fazer milagre, é você fazer mais com menos esforço. Então, assim, eu falo, e por isso que eu gosto muito de trabalhar com mentoria de mulheres, porque aí, de novo, independente da área que a gente está, nós mulheres temos sempre uma curva muito pequena, uma curva muito curta de investimentos em carreira. E a gente sabe disso, porque o nosso trajeto para o sucesso de carreira é muito mais longo do que o dos homens. Porque a gente precisa não dar conta só da nossa carreira, a gente precisa dar conta da nossa família, a gente precisa dar conta dos filhos, a gente precisa dar conta da casa, a gente precisa dar conta de um monte de coisas que geram desgaste, que consomem o nosso tempo. Então, a gente tem muito pouco tempo, uma curva muito curta de investimento, né, de tempo mesmo, de energia, para fazer alguma coisa acontecer. Então, o empreendedorismo feminino ele tem essa especificidade de que a gente precisa encurtar caminhos sempre que possível, porque os caminhos para a gente já são muito difíceis, né? Naturalmente, a gente sabe que quando a gente trabalha em empresas grandes, por exemplo, a gente, infelizmente, a gente sempre vai ter um favoritismo para cargos de gerência, de gestão masculinos. A gente sempre vai ter que estar numa constante comprovação de competência, porque nós somos sempre desacreditadas. Uma mulher nunca pode, e quem já trabalhou em grandes empresas sabe um pouco disso, e na verdade empresas menores também, mas assim, mulheres não são assertivas, mulheres são histéricas. Mulheres não são firmes, mulheres são grosseiras. Mulheres não são competentes, mulheres são oportunistas. E isso dificulta muito o nosso crescimento profissional, porque a gente está sempre tendo que provar ou que superar desafios culturais, estruturais, desse mundo corporativo. Então, o quanto a gente conseguir organizar melhor o nosso plano de carreira, o quanto a gente conseguir encurtar esses caminhos, maior é a nossa chance de ter algum sucesso. E aí, antes da gente começar pelos passos práticos, né? Eu sempre gosto de fazer uma redefinição do que é sucesso. E acho que esse é o primeiro passo quando a gente começa a pensar num plano de carreira. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é sucesso para mim. Porque o meu sucesso, com certeza, é completamente diferente do sucesso da Karen, do sucesso da Alice,
sucesso da Verdade. Patrícia, né? É muito comum, ainda mais nesse mundo de coach, né, de mentores de negócio, e eu falo assim, da minha categoria eu posso falar, né? É muito comum, assim, a gente ver essas personas, né, sempre ligando o sucesso ao luxo, à estética, a carros importados, enfim, né? Tudo que a gente sabe que está ligado aí. Mas aí isso é mais um ponto que eu gosto muito de fazer mentorias com mulheres, mentorias de negócio, porque geralmente, para não dizer 99% das vezes, tá? Mas vamos lá, vamos usar aí o geralmente. Sucesso para uma mulher, somente uma mulheres 30 a mais aí, como estamos aqui, né? Tá muito mais relacionado a tempo de qualidade do que ao luxo. Nós, mulheres, queremos saúde mental, a gente quer tempo de qualidade, a gente quer descanso, a gente quer reconhecimento, muito antes de luxo, de carro importado, de viagens, de restaurantes caros. Então, quando a gente pensa o que eu quero da minha carreira, acho que talvez o primeiro ponto é aonde que eu quero chegar? Qual é o meu sucesso? Então, hoje, eu falo assim, hoje, graças a Deus, graças a muito trabalho, a muito tempo de planejamento e trabalho braçal, hoje eu falo que eu tenho boa parte do sucesso que eu sonhava há algum tempo atrás, que é tempo com meus filhos, né? É poder ter um trabalho que me possibilita trabalhar com o que eu gosto. E a gente sabe que hoje isso no Brasil, isso é um privilégio talvez dos mais nobres, Nada né? paga. Trabalhar com o que eu amo, sustentar a minha família com o trabalho que eu amo fazer, isso é talvez assim dos maiores privilégios que eu poderia ter. Porque na grande maioria das vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente não quer para se sustentar. Então hoje eu falo assim, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com o que eu amo e ter uma vida confortável e dar o sucesso que eu queria para minha família, sabe? Claro que a gente sempre tem muitos objetivos, né? E a nossa construção de carreira ela é sempre uma caminhada, mas é muito importante a gente ter isso como parâmetro porque o meu sucesso não vai ser o sucesso de outras tantas mulheres, né? E aí a gente tira um pouco desse lado, principalmente tem as redes sociais, a internet são fantásticas, né? Aliás, nos possibilitam estar tendo essa conversa agora, né? Mas também tem um lado muito ruim para a gente que é empreendedora, que quer ter os nossos negócios, que é a comparação, né? Então eu vou me comparar com outras profissionais, com outras áreas, e falar assim, mas ela está tendo mais sucesso que sucesso, né? O sucesso dela não é o meu, e não é o meu ritmo, não é a minha caminhada, não é o meu trajeto do GPS que eu escolhi, né? Então, desde que eu tenha isso muito claro, isso é libertador, né? Eu vou me liberar de uma expectativa que não é minha, porque eu vou trabalhar o meu próprio caminho, o meu planejamento estratégico, aonde eu quero chegar, no ritmo que eu quero chegar, sem ser atropelada por essa confusão que às vezes pode se tornar a nossa vida, né? E aí, nesse momento, eu trouxe, na verdade, oito tópicos, assim, são 4 pilares e 4 passos, de como começar a olhar esse planejamento estratégico, para tirar esse nome, planejamento estratégico, como se fosse um bicho de 7 cabeças, e começar a tornar ele numa coisa mais palpável, assim. Então, dentro do planejamento estratégico, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, é entender quem eu sou hoje,
né? Isso é uma coisa que eu estou abordando bastante com a Alice, né? Aonde que eu tô, né, Alice? Quem eu sou nesse momento? Quais são as minhas competências agora, né? Quais são as minhas competências, as minhas soft skills, né? Então, as minhas competências sutis, quais são as minhas competências técnicas, qual é a minha experiência profissional, né? Quais são as minhas habilidades, os meus valores, os meus propósitos, e isso vai dizer da onde eu tô, qual é o meu ponto de partida. E, de novo, o ponto de partida nunca é igual para todo mundo, né? Então, ali, tem coisas, quando eu chegar à conclusão de eu sou essa pessoa, eu sou essa persona profissional, né? Então, eu tenho essa competência, eu sou muito boa nisso. Eu não preciso ser boa em tudo. Pelo contrário, né? Eu preciso ser boa em uma coisa, ou no que eu quero ser boa. Ou talvez eu não seja tão boa nisso que eu quero ser, mas aí eu vou me dedicar para ser muito boa nisso, né? E aí vem essa questão do estabelecimento do sucesso, né? Então, quais são os meus valores, né? Qual é o meu propósito? Quais são, aonde que eu quero chegar? Qual é o impacto que eu quero ter na vida das pessoas ou na empresa das pessoas, no negócio das pessoas, né? Dependendo aí da área. Então, quais são os meus valores fundamentais que vão me guiar pelo trajeto, pela linha que eu vou querer traçar a partir de agora. Então, o primeiro pilar desse planejamento estratégico tem que ser esse momento de reflexão. Quem eu sou? Aonde eu estou nesse momento? Eu tenho todas as competências que eu gostaria? Geralmente não. Spoiler. Geralmente, 99% a gente não tem. Mas é ótimo, porque a gente precisa entender, eu estou aqui e eu quero chegar aonde? Então, tem competências que eu vou aprimorar, né? O segundo é a questão do planejamento, né? Então, traçar metas ali. Então, metas ali a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, curto prazo ali 6 meses a 1 ano. Então, quais são os objetivos imediatos que eu quero alcançar rápido, né? Então, ali, quero terminar uma formação técnica específica, quero melhorar alguma competência, quero expandir uma rede profissional, ou até coisas mais palpáveis, quero pagar uma conta, né? Tenho uma dívida que eu quero dar um jeito de pagar para liberar o meu orçamento. São coisas curtas ali. Então, trazer essas metas, ter metas claras. Da onde eu quero chegar hoje, amanhã e daqui a 1 ano, né? Então, ali a médio prazo, então ali mais ou menos de 1 a 3 anos, são metas que requerem um pouco mais de tempo. Então, ali, vou fazer uma especialização, por exemplo, não, eu quero daqui 3 anos ter um cargo de liderança, subir o meu nível, né, de formação, desenvolver uma expertise, uma experiência em alguma área específica, e metas a longo prazo, né? Então, aonde que eu quero estar daqui 3 a 5 anos? Então, isso é uma pergunta que eu sempre faço, assim, aonde que você se vê? Em que forma que você se vê como pessoa e como profissional daqui 5 anos? E isso já por si só, já seria, tipo assim, já poderia encerrar agora, aqui, né? Porque quantas vezes, diz para mim, assim, não, quer dizer, não precisa dizer, mas assim, pensa vocês aí, com os botões de vocês. Qual foi a última vez que vocês pensaram aonde que vocês queriam estar daqui 5 anos? Isso é uma pergunta, é uma pergunta que geralmente a gente não faz, porque a gente está engolida nas demandas do dia a dia e a gente não pensa. E, gente, 5 anos é ontem. 5 anos é ontem. 5 anos é para ontem, já passou 5 anos. Quando a gente vê, é só a gente ver, gente, é 15 de setembro. Tipo assim, eu praticamente nem guardei a decoração de Natal ainda. Sabe assim, já tem Papai Noel no mercado, já estão vendendo panetone. Sabe assim, Verdade, já estamos no final do ano. o dia das crianças nem chegou, já tem Papai Noel no mercado, né? Então, assim, passa muito rápido, tudo passa muito rápido. Então, se a gente não tem esse pensamento, aonde que eu quero chegar? Se eu quero chegar lá daqui 5 anos, quais são os passos que eu quero ter até lá, né?
Não são passos que eu vou construir do nada, mas eu preciso ter ali uma noção mínima da onde que eu quero chegar daqui 1, 2, 3, 5 anos, né? E aí a gente pode ir para longe, né? Então ali, da onde eu quero estar daqui 10 anos, da onde eu quero, como que eu quero estar quando me aposentar. O meu marido ficou me zoando mês passado, que eu marquei um atendimento, uma consultoria com um advogado que é conhecido de amigos meus, que ele é especialista em aposentadoria, né? E aí eu fui fazer uma consulta para saber sobre a minha aposentadoria. Ele falou, uma menina, você não fez nem 40 ainda, criatura, você já está querendo se aposentar? Eu falei, sim, eu quero me aposentar o quanto antes. Se eu não pensar na minha aposentadoria hoje, como é que vai estar a minha aposentadoria daqui 15 anos? Ter que começar a pensar nela hoje? Aí foi muito legal, assim, ter essa conversa com ele de falar assim, ok, vamos planejar a nossa aposentadoria. Gente, a nossa aposentadoria a gente planeja enquanto a gente é jovem. Se a gente deixar para planejar a nossa aposentadoria depois que a gente for velho, capenga, com a dor nas costas, não vai ser uma boa aposentadoria, né? Eu tenho que pensar na minha aposentadoria hoje, que eu tenho pique, que eu tenho energia, que eu tenho tempo para fazer dinheiro, para me organizar, para que lá na frente, quando eu não tiver energia, quando eu não tiver tanto tempo, né? Quando eu não tiver a minha coluna, que já não é lá aquelas coisas, tiver lá aquelas coisas mais, eu tenho que ter isso planejado, né? Então, faz parte desse planejamento. Parece bobagem, mas assim, 15 anos para a gente se aposentar, e acho que a gente está tudo na mesma, mais ou menos aí na mesma faixa, a gente se aposenta daqui 15, 20 anos no máximo. E 20 anos se a gente se aposentar tarde, né? Mas acho que todas nós aqui provavelmente vamos se aposentar na faixa dos 60 aí. 50 e pouquinho, 60. Gente, isso são menos de 20 anos. 20 anos a gente, dependendo do que a gente comprar, a gente não termina nem um financiamento de casa, né? Então é muito pouco tempo. Então a gente precisa ter essa noção de que o que a gente vai construir aqui hoje, a gente vai colher lá na frente. Mas se eu não conseguir, se eu não começar a construir agora, eu não vou colher na frente. Então é aquela máxima, né? A plantação, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória, né? Se eu não semear, eu não vou colher nunca. E eu só vou colher o que eu semeei. Então, estabelecer metas é fundamental quando a gente quer chegar em algum lugar. Tem aquele ditado, né? Outro ditado que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer coisa me serve. Mas agora, se eu sei aonde eu quero chegar, aí eu vou começar a ser mais seletiva. Falar, opa, esse caminho não é legal, esse caminho não é tão legal, eu quero isso, ou eu quero aquilo, ou isso nesse momento, né? Vai me gerar um pouco mais de esforço, mas eu estou pensando lá na frente. Então, ter metas claras vai me ajudar a ter mais chance de alcançar o que eu quero alcançar, né? Deixa eu só pegar uma água, peraí. Até aí, já dei o nó na cabeça de vocês? Nó nada, só clarezas. Só coisas boas. Só coisas boas. Vamos lá. Pilar 3 é estratégia, né? E estratégia é assim, é o como, né? Como que eu vou chegar? Então, eu já entendi onde eu estou, já tracei as metas, e agora como que eu vou fazer? E aí entra essa parte de mapeamento, né? Então, ali, eu vou mapear todas essas etapas que eu vou precisar chegar até lá. Então, vamos supor, se eu quero daqui 5 anos ter uma outra formação, uma graduação. Ótimo, né? Daqui 5 anos dá tempo de terminar a faculdade. Como é que eu vou chegar até lá? Primeiro passo é fazer a matrícula, né?
Então, se eu quero me formar daqui 5 anos, eu tenho que achar uma faculdade para fazer a matrícula, porque se eu não fizer a matrícula, eu não entro na faculdade, né? Daqui 5 anos eu quero viajar para um lugar, sei lá, fazer uma viagem com a família. Ok, então agora eu tenho que começar a poupar dinheiro, eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que procurar uma agência de turismo que eu possa parcelar a viagem para que lá, daqui 5 anos, eu consiga fazer. Então, é mapear o caminho, o que eu preciso fazer para chegar até lá. E aí a gente vai estabelecendo cronogramas realistas, né? Então, estabelecer prazos viáveis, né? Considerar ali cada etapa. Então, o exemplo da graduação, né? Eu quero me formar numa outra faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela não vai brotar do nada, né? Então, eu vou fazer uma pós-graduação aí que vai me durar 2 anos. São 4 semestres, então, ok. Então, eu tenho que planejar dinheiro, tempo, para conseguir dar conta de 4 semestres. Eu vou terminando um de cada vez. Então, planejamentos claros, né? Então, ali, cronogramas. Eu quero comprar, fazer um investimento, sei lá, comprar um imóvel, né? Então, primeiro eu preciso ter o dinheiro da entrada. Então, eu vou economizar para que eu consiga ter o dinheiro da entrada. Aí eu tenho o dinheiro da entrada, eu consigo negociar um financiamento com uma taxa de juros mais baixa. Ou eu vou fazer um investimento para lá daqui 3 anos retirar para poder abater de um financiamento que eu tenho, que eu pago uma taxa de juros maior, por exemplo. Então, fazer esses cronogramas menores, realistas, mas que sejam passíveis de concretizar, né? E aí, identificar as pessoas, as coisas, os recursos que eu vou precisar para caminhar esse trajeto. Então, quando a gente vai fazer um trekking, uma caminhada, uma trilha, eu preciso preparar minha mochila, né? Então, o que são as coisas que eu preciso levar para esse trajeto? Então, eu preciso de ferramentas físicas, eu preciso, vamos supor, né? Para trabalhar com uma mentoria, eu preciso de algumas ferramentas básicas. Eu preciso de um bom celular para falar com vocês nessa live. Eu preciso de um computador onde eu posso fazer a minha apresentação. São coisas físicas, eu preciso fazer, né? Ao mesmo tempo, eu preciso de recursos de pessoas, recursos de lugares. Então, eu tenho que estar num lugar onde eu tenho uma internet boa. Eu tenho que ter pessoas que fazer contatos, fazer network. Quero ter um caminho numa empresa X ou alcançar um cargo Y. Com quem que eu vou ter que ter contato? Como que eu vou abordar essas pessoas? Então, são estratégias, são pequenas atitudes, mas são passos palpáveis, né? São pequenos objetivos que a gente vai cumprindo nesse processo. Então, ali, ações práticas e esse mapeamento de caminho, eles vão incluir ali esse plano de formação contínua. Então, eu vou ter que estar sempre estudando, sempre construindo esse trajeto, ter uma estratégia de network, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente está conectando pessoas diferentes, com histórias diferentes, que têm competências diferentes, que a gente vai gerando conhecimento, né? Então, isso é network, né? Então, eu conheci a Patrícia num network, num lugar, e a gente se conectou, e aí eu conheci a Alice num outro network, e aí agora a gente está aqui, aí agora eu conheci a Karen, que também é enfermeira, e aí quem sabe a gente vai se conectar no futuro. Isso é construção de caminho. A gente não pode ficar parado, né? Quando a gente para, a gente se perde, né? E a gente precisa ter companhia e estrutura para ir caminhando esse trajeto. Então, essa criação de oportunidades, né? Criação de momentos onde a gente pode gerar crescimento, isso faz parte de mapear esse caminho. Fazer essa gestão eficaz de tempo, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Então, hoje a gente tinha agendado com a Alice a mentoria, aí eu falei, não, então vamos trocar o nosso horário, porque eu queria que você escutasse essa palestra, e aí eu já fiz toda a minha gestão de tempo do dia para poder chegar aqui a tempo. Então, eu trabalhei durante o dia, aí no meio-dia atendi um paciente, aí voltei para o trabalho, aí saí do trabalho, fui pegar minha filha na escola, fui para a hidroginástica, porque a atividade física também é importante para a nossa cabeça, para o nosso corpo. Então, fiz
a minha academia, voltei, coloquei as crianças na cama, tomei banho, preparei, tô aqui. Gestão de tempo não pode, a nossa noção de gestão de tempo não pode ser uma coisa que nos sobrecarrega. Pelo contrário, ela tem que ser uma coisa que nos propicia fazer o que a gente quer fazer. Então, eu poderia dizer, estou cansada. Não estou cansada, porque eu escolhi essa agenda. Eu me planejei para estar aqui bem, tranquila, de banho tomado, academia feita, plena para estar aqui com vocês. Né? Por quê? Porque eu fiz esse planejamento, escolhi esse caminho. Então, tudo na nossa carreira tem que ser intencional. Porque se a gente deixa ser atropelado pelo dia a dia, a gente não faz nada, né? A Alice, eu acho que na mentoria ali a gente acabou conversando um pouquinho mais sobre as nossas realidades, né? Então, assim, eu tenho 3 filhos, tenho 3 filhos pequenos, né? A minha mais nova tem 4 anos, o meu mais velho tem 12, tem 13 agora, né? Então, assim, são 3 crianças pequenas, é uma empresa, é o trabalho, é a mentoria. Então, se eu falo assim, que no meu caso, ser absolutamente organizada é um modo de sobrevivência. Porque se eu não fizer, eu vou ser engolida pela demanda, né? Eu não vou conseguir produzir nada, porque é muita coisa, mas são coisas que eu escolhi, né? São demandas que eu escolhi viver. E aí elas vão se encaixando. Às vezes parece um caos absoluto, mas confia, é um caos organizado. É um caos organizado que tá tudo bem, a gente vai encaixando, a gente vai fazendo funcionar. Por quê? Porque a gente tem uma meta, né? A gente tem um planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente estabeleceu metas palpáveis, né? Então, esse caminho que poderia ser um peso, ele passa a ser um caminho viável, um caminho leve, né, de construção. E aí a gente vai construindo tijolinho por tijolinho e a coisa vai fluindo, né? E isso dá satisfação de ver as coisas acontecerem, né? E aí o quarto pilar desse planejamento estratégico é justamente a execução e a avaliação. Então, não existe planejamento. O planejamento sem execução, ele é vazio, né? E a execução sem avaliação e sem planejamento, ela é cega, ela é desnecessária. Então, eu não posso fazer uma coisa sem a outra. Então, o planejamento estratégico, ele justamente exige da gente essa constante execução e avaliação. Então, eu faço e avalio, tá bom? Funcionou? Foi eficiente, né? Eu consegui alcançar essa pequena meta que eu tinha, como que eu consigo otimizar resultados, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Que a gente fez aqui em casa. Então, por exemplo, meu marido trabalha com tecnologia também, né? Então, quando a gente morava em Florianópolis, nós tínhamos uma internet muito boa, empresarial, né? Porque a gente já vinha de uma compreensão de que internet é ponto de extrema, tipo assim, é igual água e luz. A gente precisa ter uma internet boa. Isso gera um investimento, né? Porque uma internet muito boa, segura, não é igual à nossa internet de rua que a gente compra em qualquer lugar. Mas isso, como que a gente descobriu? Depois de muitas vezes a gente precisar de internet para trabalhar e a gente não ter, porque a internet deu problema, a internet estava lenta, não estava suprindo a nossa necessidade. E aí chegou um dado momento que a gente falou: opa, a gente está avaliando aqui e esse processo não está funcionando. Então a gente precisa investir para corrigir esse trajeto. Então, foi uma coisa que a gente já aprendeu, e aí quando a gente veio para cá, para Balneário, quando a gente mudou de casa, foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu. A gente vai comprar um plano empresarial de internet. Por quê? Porque a gente já fez, a gente já executou, a gente já viu que se não for assim, não funciona. Então, a gente avaliou e a gente chegou à conclusão que é um investimento que faz parte do nosso trabalho. Parece bobo, mas às vezes a gente ter essa noção de que a gente precisa estar sempre avaliando as nossas decisões, no final das contas, nos liberta de um monte de estresse desnecessário do caminho.
Então, assim, eu tenho a segurança que se realmente eu não tiver internet, é porque, olha, o mundo caiu, a luz acabou, desbarraram um poste, coisa que é fora do meu alcance, sabe? Então, tem coisas que a gente precisa, caminhos, por mais que pareça bobo, as nossas escolhas do dia a dia, elas precisam ser escolhas pensadas. Para quê? Para que quando eu execute e avalie, eu consiga ver que essa minha decisão, essa minha escolha contribuiu para o meu objetivo. Porque se ela não contribui, tá errado, né? Tá errado. Precisa contribuir. Então, e isso, claro que a gente está falando de negócios, assim, mas isso é para tudo na nossa vida. Então, um exemplo, né? Um outro exemplo. Então, na sexta-feira, na sexta-feira, foi na sexta-feira que teve o show dos Backstreet Boys. Foi. E, e eu queria muito ter ido lá pro Detal, né? Porque eu sou apaixonada por Backstreet Boys. Enfim, minha adolescência me deixa. Só que como a gente estava nesse processo de mudança de cidade, trabalho novo e tal, eu falei, não vou viajar, porque eu não sabia como ia ser a minha dinâmica e tal. Eu falei, beleza, mas eu quero assistir esse show. Então eu falei pro meu marido, está na minha agenda, a partir das 7 horas de sexta-feira, eu vou sentar o meu bumbum na TV, pegar o meu vinho e me deixe. Entendeu? Porque a minha saúde mental, ninguém me tira deste lugar. E aí nós temos a nossa agenda compartilhada, né? Eu e meu esposo. Então, assim, estava na minha agenda assistir ao show dos Backstreet Boys. Por quê? Porque é a minha saúde mental. Entendeu? Parece uma coisa muito boba, mas vamos supor que eu não tivesse colocado isso na minha agenda. E que eu não tivesse comunicado ao meu marido que eu gostaria muito de ver o show. E aí, provavelmente, isso teria gerado um estresse na gente das crianças, de organizar janta e tudo, que eu não estaria disponível e descansada e preparada para curtir aquele momento que para mim era importante. Não era trabalho, mas sou eu, né? Eu, pessoa profissional, precisava daquilo. Então, a gente se organizou, nós temos uma agenda, então eu coloquei, está ali na agenda, assistir o show. E aí estava todo mundo sabendo, as crianças todas estavam sabendo, ninguém brigou por TV, porque eles sabiam que eles tinham que dormir cedo, todo mundo foi jantado, pleno, tranquilo, e aí, 8 horas da noite, eu sentei com o meu marido, a gente pediu uma pizza e a gente assistiu o show do Backstreet Boys. Entende? Então, assim, essas coisas que parecem às vezes muito simples, mas quando a gente consegue se organizar para que elas funcionem de fato, e aí é que entra essa questão de execução e avaliação, que com certeza a gente já fez várias outras coisas que a gente viu que não funcionou, né? Mas o jeito que a gente fez aqui em casa para funcionar a gente tem essa agenda compartilhada, a gente compartilha, olha, tal coisa é importante, tal coisa para mim. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, meu marido está assistindo aula. As crianças já foram para a cama às 8 horas, então ele está ali assistindo aula, que ele faz após, eu estou aqui e está tudo bem, está tudo organizado, entende? Por quê? Porque a gente já executou, a gente avaliou, a gente viu que isso funciona, e isso nos gera muito menos desgaste do que se eu tivesse correndo pela casa desesperado, mandando as crianças dormir, nanana. Não, por quê? Porque a gente já se organizou, eles têm horários, eles já estavam com o lanche preparado, as coisas já estavam organizadas. Para quê? Para que 8 horas, 10 para as 8, né? Eu sentasse aqui e estivesse plena com vocês. Então, planejamento, e eu sempre brinco assim, a gente tem que tirar um pouquinho essa nossa mentalidade de que planejamento é chato e é pesado. E eu falo que é absolutamente o contrário. Planejamento liberta o nosso dia a dia. O quanto mais planejado a gente conseguir ser, mais tempo livre a gente tem, mais produtivo a gente é. E quanto mais produtivo a gente consegue ser, mais feliz a gente é, porque a gente fala, poxa, eu consegui fazer, né? Olha quanta coisa eu consegui fazer hoje. E aí vou terminar com vocês, aí a aula do meu marido terminou, a gente vai comer alguma coisa, vai tomar um vinhozinho, vai dormir, amanhã é outro dia e a gente já resolveu um monte de coisa, né? Por quê? Porque a gente se planejou para isso.
Então, assim, pequenas ações e pequenas avaliações fazem milagre no nosso trajeto. E aí, né, quando a gente começa a criar esse planejamento, a gente começa a caminhar. Então, ok, já entendi que eu preciso estabelecer aonde eu tô, que eu preciso mapear esse caminho. Tá, e agora? Praticamente, onde que eu tô, né? Como é que eu faço esse levantamento? Então, aqui, primeiro aquela avaliação das competências que a gente falou. Então, eu preciso entender quem eu sou, quais são as minhas competências. Eu vou fazer uma análise de experiência. Então, quais são as experiências que eu tenho, quais são os reconhecimentos que eu já recebi, ou os desafios que eu já superei, como que eu quero ser vista. E tem muito isso, né? Como que as pessoas me enxergam e como que eu quero que as pessoas me vejam, né? Então, isso faz parte desse mapeamento de quem eu sou. Então, como que as pessoas me veem hoje, né? Para que eu possa começar a caminhar mesmo esse trajeto, né? E aí vem o passo 2 realmente definir os objetivos. Então, ali, é o que a gente já falou, né? Então, eu preciso ter objetivos claros. Então, objetivos vagos vão me dar resultados vagos. Eu preciso ter objetivos específicos. Então, aonde que eu quero ir? Então, hoje eu tenho um objetivo claro. Eu quero, daqui 2 anos, ter X, Y, Z no meu consultório. Eu quero ter esse faturamento, né? Então, ali, a gente tem, aqui em casa, né? Então, a nossa meta é tanto de faturamento até o primeiro semestre do ano que vem, né? Parece uma loucura, mas eu vou caminhar para tal, porque se eu tenho uma meta da onde eu quero chegar, eu consigo chegar lá mais fácil. A chance de eu chegar lá é mais fácil. Então, ter objetivos, começar a definir esses objetivos. Traçar estratégias, né? E aí vem o que a gente já falou ali da questão do planejamento do caminho. Então, ali, vou buscar uma capacitação, e aí o que eu brinquei, né? Que, spoiler, geralmente a gente não tem a competência que a gente quer, o que a gente precisa. Fato, né? Mas quando eu sei aonde eu quero chegar, eu já sei o que eu preciso ganhar. Então, vou dar um outro exemplo meu. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Eu brinco assim que se eu pudesse viver bem numa caverna, eu viveria. Porque eu sou extremamente tímida. Mas o que eu descobri? Que primeiro que eu gosto de passar conhecimento. E outra, que isso é importante para que eu chegue nos meus desafios. Então, estar com vocês aqui também é um desafio meu de crescimento pessoal. Então, estar aqui compartilhando com vocês também é um exercício que eu me proponho, assim como quando eu vou dar aula na universidade, vou dar as mentorias individuais, de como que eu vou construir, me capacitar para que eu consiga alcançar os meus objetivos lá na frente, né? Então, eu tenho que estar em constante atualização, né? A questão dos networks, a mesma coisa que a gente falou. Então, o fato de estar aqui com pessoas que a gente não conhece, né? Expondo um conhecimento que é próprio, assim, é uma linha de raciocínio que eu desenvolvi com a minha experiência. Isso é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu hoje entendo e sei que construir networks faz parte do meu processo de criar oportunidades, né? Então, eu preciso desenvolver, é importante para mim, por mais que eu tenha dificuldade de me socializar, estar em ambientes onde eu posso construir network é importante para o meu crescimento, tanto pessoal como profissional. Então, network é intencional. E aí vem uma professora minha, fala um negócio que eu sempre lembro, assim, que a gente fala muito dessa questão de criar network, de estar envolvido em ambientes que te favorecem, nananana, né? Conhecer as pessoas certas, sentar nas mesas certas, a gente usa essas palavras. Mas eu sempre falo assim que construir network do jeito certo é muito mais se tornar interessante do que ser interesseiro. Porque ser interesseiro é fácil. Você vai mapear um monte de gente que você quer sugar e você vai
dá um jeito de sugar essas pessoas. Agora, se eu quero construir network do jeito certo, eu preciso me tornar interessante. Porque quando eu me torno interessante, esse network ele flui com qualidade, né? E aí vem a questão do marketing pessoal também. Então, de novo, né? Como que as pessoas me veem e como eu quero que as pessoas me vejam, né? Então, me tornar interessante também na minha comunicação não verbal, né? Então, aqui, eu brinco muito, assim, poderia estar porque eu estou no meu quarto, no meu escritório, na minha casa, 9 horas da noite, poderia estar de pijama com vocês. Se eu tivesse de pijama, vocês talvez estariam escutando o que eu estou falando da mesma forma? Provavelmente não. A gente sabe que não. Vamos ser sinceros, né? Então, a gente precisa, e não é questão de ser supérfluo, né? Na neurociência, a gente estuda muito isso, de que o nosso cérebro, ele presta atenção no que é visualmente interessante. Não é à toa de que, geralmente, quando eu dou palestra, eu tô de batom vermelho. Porque, inclusive, uma enfermeira me ensinou isso. De que quando a gente precisa demonstrar autoridade, a gente precisa chamar atenção para os lugares certos. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Percebe? Então, tudo isso tudo é intencional. Quem eu quero que as pessoas, quem eu quero ser para as pessoas, como eu quero que as pessoas me vejam, isso não é supérfluo, isso é estratégia, né? Isso é estratégia, é entender que se eu quero que a minha mensagem chegue do jeito que eu quero que ela chegue, eu preciso ser intencional, né? Eu preciso planejar. Então, tudo isso é estratégia. E aí, o quarto passo, né, é realmente fazer esse planejamento. Então, juntar, o momento que eu junto tudo isso, né? Então, eu pego todas essas metas e aí eu começo a colocar no papel, né? Então, ali eu realmente vou usar ferramentas, e a gente tem diversas ferramentas dentro da gestão, trazer ali sempre metas, né, que sejam específicas, que sejam mensuráveis, que sejam alcançáveis, que sejam relevantes, que sejam temporais, que tenham prazos, né? Então, eu vou definir ali meu plano de ação, vou ter ações diárias. Então, pegar tudo isso que a gente pensou, todo esse meu planejamento e escrever. O hábito de colocar no papel, inclusive tem um estudo que fala sobre isso, que pessoas que escrevem têm mais chance, escrevem os seus sonhos, os seus projetos, têm mais chance de alcançar do que as pessoas que não escrevem. E isso não é aleatório, isso é um exercício, um mecanismo do nosso cérebro. Quando a gente escreve, primeiro a gente organiza melhor o raciocínio. Já começa por aí. E outra que a gente se compromete mais. Então, montar um plano de ação escrito, organizado, ou pelo menos, né, categorizado, vai me ajudar a entender que aquilo não é só um sonho, não é um delírio, é um plano de ação. Porque ali, né, uma ação sem plano é só ativismo. Um plano com uma ação consistente é um caminho para eu alcançar o sucesso que eu desenhei. Então, eu não posso só sonhar, eu preciso ter um plano de ação. Porque se eu não tiver um plano de ação para o meu sonho não vai se concretizar nunca. Porque, infelizmente, nenhuma de nós aqui, acho que somos herdeiras de grandes negócios, de grandes fortunas, a gente não vai ter uma herança caindo na conta daqui, né? Não vai. Então, se a gente não correr atrás, a gente não estabelecer um plano claro, vai ser muito mais difícil a gente alcançar o sucesso que a gente desenhou. Então, o último passo é realmente assim, desafiar vocês a criar um plano de ação concreto, né? Organizado, estruturado, porque isso vai te dar mais chance de alcançar ou de chegar onde você desejou, ou o sucesso que você escolheu, que você definiu para você, né? E aí, algumas dicas, assim, que eu gosto de ter, assim, da minha experiência, né? Primeiro, comece pequeno, mas comece. Não interessa que você vai começar por uma ação simples, do tipo, vou colocar o despertador para tocar para eu fazer meia hora de inglês por dia.
Vou começar com uma atividade física uma vez por semana. Vou escolher uma refeição do meu dia para comer de forma saudável. Não interessa se vai ser uma coisa muito pequena. Você tem que começar. Porque a partir do momento que você começa, os outros passos eles vão caminhando. É uma vitória em cima da outra, mas você precisa começar. E celebrar as pequenas vitórias. Então, poxa, hoje eu consegui fazer uma refeição saudável. Que bom, eu consegui. Então, daqui um mês eu vou conseguir 2 refeições. Ou daqui semana que vem eu vou fazer uma refeição saudável e vou fazer 15 minutos de caminhada. Ótimo. Já estou bem mais perto do que eu defini como sucesso do que eu estava antes quando eu não fazia nada, né? Outro ponto que eu sempre falo, na medida do possível, tenha um mentor. E a gente pode ter diversos mentores. Aliás, é o aconselhável que a gente tenha diversos, dependendo do nosso momento de vida, momento de carreira, mas tenha um mentor. Um mentor é aquela pessoa que já percorreu o caminho que você quer percorrer, que já apanhou naquele caminho, tem experiência naquele caminho que vai te ajudar a errar menos ou a cansar menos. Então, ter um mentor, procurar alguém que te inspire, que te ajude, que te oriente, é fundamental, principalmente aquilo que a gente falou, né? O nosso tempo, a nossa curva de aprendizagem, a nossa curva de investimento é sempre muito mais curta do que homens, né? Então, a gente precisa, sempre que possível, ter mentores para nos ajudar. Mentoras, de preferência, né? Que entendam um pouco mais a nossa jornada. Porque isso vai nos ajudar a nos cansar menos, a que a gente use menos esforço para conseguir um resultado que a gente quer. E outra que é investir na sua imagem. E aqui eu não falo só de estética, tá? Eu falo de imagem em questão de saúde, de qualidade de vida. Cuidar da presença online é importante, se vestir é importante, comunicar com clareza é importante, mas além disso, é cuidar da nossa presença. Então, é o que eu falo, por exemplo, assim, eu brinco com meu filho, né, que eu brigo com eles, que eles façam atividade física, e eu demonstro isso me esforçando para fazer atividade física. Nem que seja meia hora, 2 vezes por semana, mas eu me obrigo a fazer. Por quê? Porque se eu quero que eles se empenhem e se dediquem a cuidar da saúde, eu tenho que ensinar eles como faz. Então, mesmo que às vezes seja muito difícil, seja muito cansativo, eu me esforço ao máximo para fazer 2 vezes por semana atividade física, porque é a minha qualidade de vida, é a minha saúde, é a minha mente, é o jeito que é a forma que eu invisto em mim, na minha imagem, na minha qualidade de vida, na minha sanidade mental. Então, começar a pensar como que a gente está se cuidando. A gente fala muito, investir na imagem, questão de beleza. Não, como que eu estou me cuidando? Né? Como é que está a minha saúde? Como que eu tô me colocando nesse mercado? Porque não adianta eu estar lá querendo construir um império estando um bagaço. Entende? Então, assim, eu preciso ter essa questão, como eu tô me portando, como eu tô investindo na minha imagem, na minha ferramenta de trabalho, para que eu consiga chegar no lugar onde eu quero chegar, né? E aí é um lembrete, né? Então, o sucesso ele não acontece por acaso. É o resultado de pequenas ações e consistentes, orientação adequada e uma imagem profissional sólida. Então, o sucesso que eu escolhi ele não vai acontecer do nada. Ele é o resultado de pequenas coisas que eu vou fazendo para chegar até ele. E aí, né? Quem não planeja fica à mercê das oportunidades. Então, o grande desafio é criar as suas próprias oportunidades. E aí, por isso que eu falo que essa mentoria serve para qualquer área, né? Porque você vai escolher entregar o teu futuro profissional na mão de outras pessoas? Né? Você vai deixar que outras pessoas tomem o controle da tua vida? Não. Você é responsável por criar as suas oportunidades. Se o negócio que você quer trabalhar ele não existe, inventa. Né? Inventa. Tem tanta gente inventando tanta coisa. Cria o teu negócio. Né? Isso é que vai ser responsável para que você tenha mais chance de alcançar a tranquilidade, o sucesso, enfim, que você gosta, né? Que você sonha em ter na tua vida.
E aí fica esse desafio, né? Quais vão ser os teus próximos passos, né? Então, esse pode ser aí o início da tua jornada de transformação pessoal, de transformação profissional. Eu sempre falo assim, quando a gente se depara com essas coisas, a gente tem que se sentir desafiado a agir. Então, eu quero agir, né? Eu quero ser uma profissional melhor, quero ter mais, mais tranquilidade no meu trabalho, eu quero ter melhores condições lá no futuro, ok, mas o que você está fazendo, né? Você vai colocar a mão na massa e você vai correr atrás? Então, esse é o meu desafio, assim, toma mão na rédea da tua carreira profissional e começa a trabalhar por ela, né? Então, aí eu me coloco, né, à disposição aí para a gente tirar dúvida, enfim. Então, hoje eu tenho a minha mentoria individual de carreira, que é uma mentoria não só para profissionais de saúde, mas para principalmente mulheres, né, que querem empreender. E aí eu trabalho tanto uma mentoria para quem nunca empreendeu e como quem está fazendo reposicionamento de carreira, planejamento de carreira, ou está querendo mudar de nível de carreira, né? É uma mentoria toda personalizada, individualizada, desenhada para o teu momento de vida, né? Porque o objetivo é caminhar com você para que a gente consiga te dar mais condições de alcançar o sucesso, o negócio, enfim, que você tem por objetivo, né? Eu quero te ajudar, eu quero estar junto, né? Então é uma coisa que eu amo fazer. E, e aí fica o meu contato, quem tiver interesse, quem estiver vendo depois na gravação, né? É, mas fica o meu desafio, assim, não se deixe ser levado pelas oportunidades que você acha que elas têm que aparecer. Crie as próprias oportunidades, né? Uma vez que a gente cria as oportunidades, a gente consegue alcançar o sucesso que a gente quer de uma forma mais rápida e com menos esforço. Que delícia, Ilane! Que aula maravilhosa, muito bom, gente. E é sobre isso, né? Todos nós precisamos desse suporte, desse apoio, em todas as áreas da vida. E é tão bom quando a gente encontra pessoas que estão disponíveis a pegar a nossa mão, a nos acompanhar, a nos guiar. Isso é muito confortável. E o desconfortável é a gente ficar com receios, com dúvidas, com medo, é, com receio de dar o primeiro passo, de achar que é um gasto, né? E sim um investimento na qualidade mesmo de vida, em saúde mental, principalmente, caracas, em se descobrir. Gente, antes de fazer ali meus processos de coaching em 2019, eu me achava uma pessoa maravilhosa. Quando eu fiz os processos, eu falei, não, eu não era, eu não era. Claro que era, né? Mas quando a gente traz para a consciência, a gente começa mesmo, caracas, meu Deus, quem eu era, quem eu sou, enfim. Então, a gente perceber essa melhora, essa construção, esse desejo de ser mesmo 1% melhor a cada dia, de estar aberta às conexões, isso é maravilhoso demais, de buscar sermos na essência. Às vezes eu falo, né? Às vezes eu solto um palavrão aqui, pelo amor de Deus. Não sinto vergonha disso, isso é tão bom, tão bom. Eu sou tão assim abençoada por Deus, me sinto uma pessoa especial para Ele, né? E seria muito ruim, né? A gente ficar se escondendo o tempo todo, né? De quem a gente é, enfim. Então, trazer isso para a gente com leveza, com amor, meu Deus, com acolhimento, com gratidão, porque ninguém é perfeito. Então, todo esse processo de acompanhamento é extremamente importante, né? Resgatar a nossa essência e darmos passos para aquilo que a gente, às vezes, ou não enxerga, ou queremos e temos medo, né? Então, estarmos nessa conexão é saber que tudo a gente pode, né? Mas gratidão demais pelo seu tempo, pela sua boa energia, por todas as suas explicações aqui. Me resgatou muita coisa. Eu anotei um monte de coisa aqui, e isso é muito gostoso, né? A gente fazer aqui os nossos rabiscos, porque relembrar, né? A gente não sabe de tudo, e por mais que a gente vê ou já viu, é sempre importante a gente estar conectada com aquilo que faz parte da nossa essência. Então, muitíssimo obrigada. Muitas pessoas irão te assistir
Com certeza. Espero que essas pessoas te busquem. Você será certamente uma indicação. E que bacana saber que você não atende somente profissionais de saúde, né? Porque aí já abre um leque de oportunidades. Muitas pessoas vêm buscando, né, essas indicações. E saiba que você será indicada com certeza. E quem sabe aí futuramente mesmo, né, fazermos essa parceria. É isso, né? Andarmos de mãos dadas, né? Não é porque É isso aí. nós exercemos ali o mesmo cargo, né? Ou a mesma profissão, enfim. Existem tantas pessoas, né, precisando de nós, que está precisando da Alice, da Karen, de você, de mim, cada um com seu perfil. Né? Mas é isso, só gratidão. Eu que agradeço, espero ter podido ajudar aí e colaborar. Gratidão, portanto. E contem comigo, tem a Patrícia tem o meu contato, e aqui também tem as meninas que... A Alice tem, acho que talvez a Karen não tenha, mas aí me segue ali no Instagram, no meu Instagram tem o meu WhatsApp também, vai o meu WhatsApp, a gente vai trocando ideia, vai conversando e vamos caminhar junto aí essa... Venha conhecer a clínica da Karen, para a gente já fazer umas prospecções aí, né, para atendimentos. Ai, gente, tudo para dar coisa boa. Não, e eu faço... Começando. Eu tô aqui o meu consultório é em Balneário, né? Mas eu continuo atendendo em Palhoça. Até esse mês eu vou estar fazendo esse eixo, indo lá para Floripa, atendendo com laser terapia íntima, né? Eu tenho um consultório parceiro em Joinville também, então é só chamar. Tendo mulher para atender, a gente vai. Exatamente. Olha A gente vai, eu tenho uma amiga que tem consultório em São Paulo, já fui para São Paulo para atender também. Então é só chamar que a gente tá com a mala pronta. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite, tá? Vamos. Bora tirar uma fotinha aqui, maravilhosa. Tá bom. 1, 2, 3 e... Aí, já eu mando para vocês, hein? Então tá. Show de bola. Então, muito obrigada, meninas. Fico esperando aí o contato de vocês. Se quem tiver, né, depois da gravação, tiver dúvida também, é só me chamar ali no Instagram, no WhatsApp. Vou estar à disposição. Gratidão, Alice, pela Tá sua bom? presença e por conhecê-la. Beijo no coração de vocês, meninas. Bom descanso. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.